Estou numa das unidades da DEL para te contar como são as aulas, como é a divisão dos cursos por faixa etária e como acontece no dia a dia da sala de aula a aplicação da nossa metodologia. Enquanto isso, você pode observar atrás de mim todo um espaço que é composto por materiais de marcenaria, impressoras 3D, projetos em andamento, que criam uma atmosfera que estimula a criatividade e o protagonismo. Aqui na DEL, para todas as idades, nós utilizamos a abordagem baseada em problemas e projetos. Porque para nós, a tecnologia é uma linguagem universal e ela conecta pessoas por meio de projetos com o propósito de criar soluções. Então, desde a educação infantil, as aulas partem de problemas abertos, de perguntas provocativas sobre uma situação cotidiana relacionada a uma ODS da ONU, por exemplo, e os estudantes são incentivados à autonomia, ao protagonismo, ao trabalho em equipe e ao uso da criatividade e dos conhecimentos acadêmicos para analisar situações e problemas e prototipar uma solução inovadora. O tamanho dos projetos pode variar conforme a temática, a complexidade, indo de projetos de aula até projetos de mês ou semestre. No curso do DEL Mini, que é dedicado às crianças da educação infantil, usualmente utilizamos projetos de aula e mês. Nessa fase, o professor mediador, ele usa a favor as experimentações, a curiosidade, a imaginação. Usa recursos como perguntas provocativas sobre o funcionamento de uma máquina do dia a dia, de um sistema. E assim, a meninada vai investindo em experimentações guiadas e coletivas para descobrir como funciona uma batedeira, um guindaste, os brinquedos do parque de diversões, um lançador de peão como o de Beyblade que ele tanto brinca. O que acontece, por exemplo, quando apertamos o interruptor do quarto e a luz acende. Como funciona os brinquedos, a pilha. As questões levantadas são infinitas e o espaço para explorá-las é todo propício a isso. No DEL Júnior, que é para crianças de primeiro e segundo ano, a ludicidade está presente também no uso das ferramentas para criar algo e explorar brincando. Perguntas como, e se eu trocar essa engrenagem por outra, o que acontece com esse mecanismo? Ou, e se eu acrescentar um LED nesse circuito, ele vai acender? Eu preciso de fazer algo mais? Essas questões promovem naturalmente a ampliação e o espaço para o pensamento criativo, sempre com o propósito de resolver um problema. Nessa fase, inclusive, as crianças já estão mais autônomas para explorar diversas ferramentas e para criar soluções a partir delas, como robô para fazer resgate em terrenos escorregadios, usar, por exemplo, componentes de eletrônica para criar um sistema elétrico, uma casa feita de MDF, construir uma luminária de leitura, usar um software para criar uma animação que trate do tema consumismo, da falta de água potável. E todo esse fluxo vai levando para um processo ainda maior de expansão de soluções, que é o que acontece no DEL 1, destinado a crianças do terceiro ao quinto ano. Nesse período, o pensamento crítico e criativo está mais sofisticado. E esse movimento permite, então, que as crianças desenvolvam projetos mais elaborados, como, por exemplo, um robô para monitorar enchentes, que é equipado com mais de um sensor, um sistema eletrônico de alarme com sensor que pode ser testado em um software de simulação antes da montagem final. Animações e games com recursos mais avançados para tratar temáticas importantes como o descarte adequado de lixo, o uso de energia renovável e problemas que começam a incomodar os estudantes e que eles trazem para a sala de aula. O DEL Full, ele abrange todo o Fundamental 2, de sexto ao nono ano. Nessa fase, os projetos são mais robustos e complexos e podem durar um semestre. Os estudantes alcançam uma fluência maior com as linguagens tecnológicas, podendo escolher inclusive qual é a mais adequada para determinado problema. Decidir se é melhor utilizar um objeto 3D cortado a laser para compor um sistema automatizado de Arduino é algo que faz parte do dia a dia. Utilizar a lógica das IAs para construir sistemas automatizados também. Aqui na DEL, independente da idade escolar, o mindset de solução de problemas está presente. Isso coloca os nossos alunos em sintonia com as demandas do século XXI e os capacita a promover melhorias para o mundo e para o mercado de trabalho.
Estudantes que se preparam ao longo da educação básica serão capazes de lidar com situações do mundo tão volátil e tão surpreendente.